Fala pessoal, Felipe aqui mais uma vez em mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre essa postagem aqui que eu compartilhei nos meus stories e pedi a sua opinião, e aí agora eu vou dar a minha opinião sobre o assunto. Para você entender a postagem, ela fala, praticamente eu vou resumir bem, mas fala que Metusalém não viveu 969 anos como a Bíblia diz, mas que ele viveu ali uma média de 78 anos, se eu me lembro muito bem. Ali a postagem fala que ele viveu 78 anos apenas porque considera ciclos lunares e não os anos exatos. E vamos lá. É interessante pensar desse modo, tudo, mas aí tem um grande problema, que é o contexto. Como sempre, textos fora de contextos geram pretextos. Quando você pega o contexto geral, vamos pegar um pouquinho sobre o autor. Quem foi o autor de Gênesis? O autor de Gênesis foi Moisés. Ele escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, a gente tem que pensar que se a gente for adotar esse método nas datas, nos anos que são citados ali, nós temos que adotar esse método para todos os anos. Não faz sentido Moisés escrever de um método ali para Metusalém e de outro ali para outro personagem. Então, se vamos considerar esse método, que considera os ciclos lunares para Metusalém, então nós temos que considerar para todos os personagens. E agora eu vou citar versículos, eu não vou citar exatamente, mas esses versículos estão em Gênesis capítulo 5 e Gênesis capítulo 11. E nesses versículos falam sobre a descendência de Adão e depois de Noé. E é bem interessante quando você pega esses versículos que estão nesses dois capítulos distintos, Gênesis 5 e Gênesis 11, que você começa a perceber uma coisa. Seguindo essa metodologia que foi usada de ciclos lunares para Metusalém, fazendo uma regrinha de 3 ali rápida e bem simples, a gente chega à conclusão que Metusalém viveu uma idade normal, mas que daí a gente começa a entrar no campo do extraordinário, do até surreal. Porque, por exemplo, Enoque, que veio antes de Metusalém, teria tido seus filhos com 5 anos. Então, eu não consigo imaginar uma criança de 5 anos sendo possível de ter filho. Mas aí as coisas começam a ficar um pouquinho mais complexas. Por exemplo, Abraão é um personagem muito conhecido na Bíblia, tem toda a sua história, você provavelmente conhece Abraão. E Abraão, seu pai foi Terá e seu avô foi Naor. Naor teria tido seus filhos seguindo essa metodologia com apenas 2 anos. Você consegue imaginar um nenezinho de 2 anos tendo um filho? Então, ou eles amadureciam e cresciam de uma maneira assim muito mais rápida do que hoje, ou não faz muito sentido. E não só isso, mas Naor teria morrido com 11 anos. Então, assim, é um tempo muito curto para você ter uma vida em 11 anos apenas, gerar vários filhos ali e ser avô de Abraão. Então, você percebe como ali tem essa divergência? E é o mesmo livro, são diferenças de capítulos. Então, se Metusalém está com esse cálculo, eu tenho que aplicar esse cálculo para todos os outros. Não faz sentido eu pegar um caso isolado. E aí que tem o perigo. Olha como um texto fora de contexto. Ele não expressa a realidade. A minha opinião ali, lendo a Bíblia desde o Gênesis capítulo 1, chegando até Gênesis capítulo 11, na minha opinião a gente começa a ver o homem sendo degradado pelo pecado. O plano original de Deus era que não houvesse a morte. Você sabe, a Bíblia mesmo fala que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a morte entrou no mundo, entrou no plano perfeito de Deus após a entrada do pecado, ou seja, após que Adão e Eva pecaram. Então até então o plano original era que o homem não morresse, não passasse por esse evento da morte, que o homem fosse eterno. Mas como o pecado entrou, a natureza humana, a criação de Deus começou a se corromper com o pecado cada vez mais. E a gente vê, não só na hora que Adão e Eva comem do fruto, mas você começa a ver e perceber que o homem começa a ficar cada vez mais mal, começa a praticar cada vez mais coisas erradas, iniquidades. E é ali que nós vemos a degradação da raça humana. Então, para mim, não é nenhum absurdo pensar que antigamente, devido ao plano original de Deus, que era que o homem vivesse eternamente, as idades fossem mais elevadas. O homem viveria 900 anos, 800 anos. Afinal, o que é 900 anos para uma eternidade? Não é nada. Mas, à medida que o pecado foi entrando, o homem foi ficando cada vez mais corrompido com o pecado. A vida do homem começou a se encurtar cada vez mais.
o homem passou a viver menos devido à sua separação entre criatura e criador. Devido às consequências do pecado, a idade do ser humano foi encolhendo, foi se corrompendo. E ali, essa é a minha opinião do porquê que Metusalém viveu 900 anos e hoje nós mal passamos de 100 anos ali. É isso aí, pessoal, essa é a minha opinião do que eu leio na Bíblia, do que eu li de Gênesis 1 até Gênesis 11 ali, de todo o quadro geral do contexto. Eu só peço que vocês sempre se lembrem, leiam um texto dentro do seu contexto. Peguem o autor, peguem a época, tentem entender o contexto geral que foi escrito. E quando são regras assim de conversão, aí a gente vai ter que aplicar a conversão para todos os textos daquele contexto. Senão, a gente abre uma exceção só para um personagem e não para o restante. E aí a gente tem um sério problema ali de conversão. Mas é bem interessante ver as suas opiniões lá no meu Instagram, no Facebook, que vocês votaram. Eu achei muito interessante saber a opinião de cada um, os comentários, algumas pessoas vieram comentar comigo. Então é isso aí. Se você não me segue, segue lá para você também interagir nos stories, nas postagens. Eu quero sempre saber a opinião de vocês desses assuntos. É muito interessante quando conversamos e crescemos juntos na fé. É isso aí, pessoal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.